Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Alexandre. Bora para mais um vídeo do canal. E dando continuidade ali ao nosso joguinho de luta, né? Que a gente tá fazendo baseado no Street Fighter 2 do arcade. Hoje a gente vai dar continuidade ali do vídeo passado. No vídeo passado a gente configurou ali o setup do Flutter, a gente adicionou, viu ali como que funciona o canvas, né? Adicionamos alguns sprites, configurou uma animação ali, uma animaçãozinha de idol, né? E para hoje eu fiz ali um checklistzinho do que a gente vai seguir, né? A ideia é que a gente faça uma classe que represente o player e não utilizar essa classe do sprite. Adicionar as velocidades, né, para ele para frente, para trás, a velocidade de pulo, a gravidade. A gente também vai criar um esquema de estados, né, que é a partir desse esquema de estados que a gente vai manipular o nosso lutador. A gente vai adicionar mais algumas animações e, se der tempo, a gente adiciona também o background e um oponente, né. Antes de começar, aqui no jogo, a gente tinha criado esse scale, né? Vamos aumentar um pouco mais o jogo, vamos deixar ele com 2.0. Achei 1.5 um pouco pequeno, né? Então, o que a gente vai fazer? Aqui, ao invés de utilizar essa classe de Fighter, a gente vai criar uma classe que represente cada um dos players, né? Por quê? Para que a gente consiga mapear individualmente cada uma das animações, né? Então, por exemplo, aqui para o Ryu, a gente vai criar uma classe e essa classe vai chamar Ryu e essa classe vai estende o Fighter, né? Então, a gente vai receber todos os requires lá do construtor, só que a gente vai mudar algumas coisas lá no Fighter, né? Hoje a gente está recebendo uma lista de sprite, só que a lista de sprite ela tá fixa como idle, né? Lá no game a gente deixou só as animações de idle, né? Então o que a gente vai fazer? Aqui na nossa classe de sprite sheet, vamos criar uma outra classe chamada sprite sheet data. E aí a gente vai receber o que? Vai receber uma imagem, né, que represente o sprite sheet. E aí a gente pode seguir aquele esquema do Dart UI, né? Vou importar aqui do Dart UI. Vamos chamar esse cara de sprite sheet, que é a representação do PNG, basicamente, né? E vamos vamos criar aqui um map, onde a gente vai receber uma string e uma lista de sprite. Basicamente, esse cara aqui vai ser a nossa fonte de animações, né? Então, vou chamar de animations, beleza? E vamos colocar no construtor aqui, beleza? Deixar com tudo com required aqui, porque toda animação, todo player nosso vai ter uma animação, pelo menos uma animação, né? Então, fechou. Então lá no nosso Ryu, no nosso Fighter, na verdade, ao invés de a gente receber aqui a lista de sprites e o sprite sheet, a gente vai receber o que? Vai receber o final sprite sheet data, sprite sheet, beleza? A gente recebe esse cara aqui. E aqui no sprite que está rodando, a gente vai receber o que? A gente vai receber uma lista de sprites. Então vai ser um get corrente animation. E aí vai receber o nosso sprite sheet, né? Nosso sprite sheet data, as nossas animações e a nossa animação, né? Qualquer animação que a gente vai receber, ele vai receber aqui o idle, né? E aí a gente força dizendo que ele vai sempre existir uma animação, né? E aí aqui nos sprites, ao invés de receber do sprite, a gente vai receber do corrente animation, né? E aí a gente vai dentro e aí aqui a gente vai pegar ele dentro do sprite data, sprite sheet,
E esse cara aqui a gente vai pegar do corrente animation. E aí lá no game, ao invés da gente passar aqui o fighter, né, a gente vai passar o... A gente precisa ir lá no Ryu primeiro, que a gente vai receber o sprite data, né? Na verdade a gente não precisa receber porque a gente exatamente criou essa classe para que a gente não precisasse usar o fighter. Então a gente vai criar tudo aqui, né? Sprite data, vai criar um sprite data, e aí a gente vai passar aqui dentro, né? Quebrar aqui de novo, beleza. E aí o sprite sheet vai ser aquele asset útil, Ryu. As animações por enquanto eu vou deixar assim. Assim, só que aí provavelmente tem uns obrigatórios aqui. Qual que é os obrigatórios lá do fighter? Tá sendo o position e a velocidade. Então vamos fazer o seguinte, vamos passar aqui, repassar ele, né? Lá pro, então ele vai dar um require super ponto a posição e o require super a velocidade. Então, beleza, a gente repassa esse cara aqui pra lá. E aí lá no game a gente pega esses sprites aqui, a gente traz para a classe do Ryu, idle, e aí a gente coloca aqui, vamos importar o vector, beleza? E aí aqui no game a gente só precisa passar agora, vai passar a classe chamada Ryu e não mais fighter. E aí a gente vai passar o que? A velocidade, por enquanto é um vector 00, a gente não tem velocidade ainda. E aí a posição a gente pode deixar 200 aqui por 100. A gente não mudou nada em relação à regra, à lógica, a gente só criou uma classe de sprite sheet para as animações, né? E aí o Ryu vai estar usando a animação de idle lá dentro da classe do fighter, né? Vai continuar igual, não mudou nada, a gente mudou só a posição do Ryu ali. Só que isso aqui é ruim, né? A gente vai fazer o que? Lá nas constantes, a gente vai criar uma nova constante aqui, eu vou chamar ela de fighter data, que ela vai ter as constantes padrão de todos os fighters, né? Então a gente vai criar aqui um enum, vamos chamar ele de aqui de fighter state, que aqui vai representar todos os estados da animação. E a partir dos estados do jogador, no caso, todos os estados do player, e a partir dos estados a gente tem as animações. Quais os estados do player? A gente vai fazer por enquanto o idle, que é o que a gente já tem, ou de andar para frente, né? Vou chamar de walk front. De andar para trás é uma animação também separada, não é a mesma de andar para frente, então tem uma animação para andar para trás e uma animação de pulo. Então, pronto, a gente tem essas animações aqui. Também a gente aproveitar e vai criar também um enum aqui já para mapear os lados do fighter, né? Então o fighter ele vai ter duas direções, né? A direção de esquerda e a direção de direita. Lá no nosso sprite sheet, na verdade no Ryu, aqui agora vai ser fighter state, beleza? Ponto idle, ponto name, beleza? E aí lá dentro do fighter a gente vai criar aqui uma variável, eu vou chamar ela de fighter state, beleza? Vou importar lá de dentro do fighter state e a gente recebe aqui como um parâmetro no construtor. Por padrão a gente pode já deixar o fighter state como idle, né? Porque quase que certeza que todos os lutadores começam parado, né? Então feito isso, agora a gente pode simplesmente pegar aqui ponto name. Não muda nada de novo, continua a mesma coisa. Só que agora a gente consegue controlar as animações baseadas nos estados, né? Então se eu mudar o estado, ele vai procurar a animação desse estado lá no sprite sheet, né? Onde a gente definiu. Então aqui eu já vou deixar mapeado as duas animações que eu peguei, né? Que é a animação de
de andar para frente e de andar para trás. Então basicamente lá é todos os sprites da animação aqui, ele andando para frente e ele andando para trás. E eu vou deixar mapeado aqui elas. Então, feito isso, agora se eu mudar o estado lá, ele automaticamente ele mudaria a animação. Vamos ver isso lá na prática, né? Então se eu for lá pro Fighter, então aqui por exemplo, se eu pegar a animação de walk back, ele vai a animação de andar para trás. E se eu pegar a animação agora de walk front, ele tem a animação de andar para frente. Show de bola, agora a gente já consegue controlar as animações baseadas nos estados. Então agora a gente precisa adicionar as velocidades por aí, né? Para o player poder se movimentar. A gente já tem as velocidades aqui, só que elas não estão sendo usadas, né? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa parada aqui que está dentro do update, que isso aqui é basicamente o nosso update de animação, né? Então a gente vai jogar ele dentro de um método aqui, privado mesmo. Vamos chamar ele de update animations. Ele é basicamente responsável só por atualizar as animações, então ele espera receber o frame time, né? Então, beleza, a gente consegue simplesmente passar ele para um método privado. Feito isso, a gente vai atualizar as velocidades aqui, né, dentro do update. Basicamente você vai fazer o seguinte: você diz que a posição do seu jogador vai receber incremental, né, mais igual o que é a velocidade dele, mas no nosso caso aqui vai usar o século espaçado, né, para que a gente tenha use o frame rate do jogo, né? E a mesma coisa acontece por o Y, né? Então a gente atualiza o Y e atualiza o X. Se eu atualizar isso aqui, não acontece nada. Por quê? Porque as velocidades elas estão zero, né? Inclusive, esse é um ponto bom. A gente não precisa receber as velocidades aqui. Vamos fazer isso. Não precisamos receber a velocidade. Por quê? Porque na teoria todo o jogador começa parado, né? Então a gente não precisa receber essa velocidade aqui. A gente pode simplesmente setar elas aqui como 00. Então não precisa receber esse cara. O que aconteceu aqui? Tá, aqui não precisa mais. Beleza. Então a gente já tem as velocidades zeradas. Então não é mais, é vezes, né? É vezes o time passando, né? Então beleza, se eu botar aqui agora 100, ele vai andar, só que ele foi embora, né? Ele estourou a tela. Para resolver isso, vamos fazer o seguinte: vamos criar um método aqui também chamado update stage constraints, que a gente vai ficar validando o tamanho da tela, né? Para validar o tamanho da tela, a gente precisa receber aqui o size, né? Que vai vir lá do canvas. E a gente faz aquela validaçãozinha básica de se minha posição X for maior que o tamanho da tela, a gente diz que minha posição X vai receber o tamanho da tela. Por que ao invés de atualizar a posição dele, a gente simplesmente não para a velocidade, né? Porque como a gente vai mexer nos estados, em vez de mexer nas posições, a gente é melhor a gente não manipular a velocidade do jogador, deixar sempre a velocidade lá no que ele já está, né? Então a gente vai fazer o mesmo teste, que se ele for menor do que o tamanho da tela, ele vai para 0, né? Beleza? E aí a gente chama esse cara aqui, né? E aí o size a gente não tem aqui, então a gente vai receber ele. A gente vai receber ele aqui. Beleza? Recebendo ele aqui, a gente precisa passar ele aqui no game board. Show de bola. Então se a gente der um refresh aqui, ele vai... Eita, o que aconteceu? Acho que eu devo ter feito algum cálculo errado. Deixa eu voltar lá no Fighter. Se ele for maior que o width, ele recebe
o size width. Se ele for menor do que ah tá errado. Porque se ele for menor do que, vou botar aqui 10, porque é nessa posição aqui, né, para trás. Então ele foi, só que ele passa da tela, né, por quê? Porque a gente não está calculando o tamanho dele. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar um valor fixo aqui, que chamar de max width, chamar de 32. Eu fiz um cálculo aqui baseado no tamanho do frame, né, no width do frame. Só que, por que a gente simplesmente não diminuiu o tamanho do width, né? Porque os frames, eles não têm um tamanho igual para todos. Então, a tela, às vezes, o cálculo vai dar meio bugado. Então, eu coloquei um 32 aqui. Por enquanto, ele vai servir de coringa aqui pra gente, tá? Então, beleza, a gente viu que ele tá topando. Só que como é que, se eu colocar aqui menos, ele vai para trás. Então, beleza. Só que como é que a gente vai controlar aqui para onde ele está andando? Se ele é para frente ou se ele é para trás, né? A gente vai utilizar aquela variável, aquele direction lá que a gente criou, né? Então, vou chamar aqui de direction. E a gente vai criar um fighter de. E aí esse cara vai ser required, por quê? Porque o jogador, ele precisa iniciar de um dos dois lados, né? Não pode ter um jogador iniciando do mesmo lado. Então, ele é required lá. Daí a gente vai lá no Ryu, vai pegar ele lá do super e repassar, né? E aí quem instanciar ele tem que passar o lado dele, né? Então a gente vai dizer que o Ryu está começando aqui no fighter de right. Por que é right? Right não é o lado que ele tá, é o lado para onde ele pode andar. Então ele pode andar para a direita, né? Então beleza, ele vai para a direita, só que ele tá indo para a esquerda, por quê? Porque ela tá menos, né? Só que aí a gente pode fazer um esquema aqui, ó, que na hora dele se movimentar, a gente multiplica pela direção dele, né? Direction. Só que o direction, ele é um enum, né? Ele não é um número. Então a gente pode fazer o seguinte, ó, lá no nosso enum, a gente pode fazer um get para isso. A gente pode fazer aqui vamos chamar aqui um int get, vamos chamar de side, e vamos dizer o seguinte, ó, se o meu enum ele é um left, então ele retorna -1, se não ele é 1. Com isso a gente consegue multiplicar aqui pela direção, né? E aí isso faz ele ir para um lado ou para o outro baseado na direção. Então beleza, a gente conseguiria mudar a direção dele simplesmente mudando o lado. Então beleza, ele tá indo para trás. Ah tá, porque a animação aqui tá com walkback. Deixa eu voltar para a animação aqui de idle. Beleza. Ele tá andando, só que ele tá idle, né? Porque a gente deixou setado aqui o 100. Vou voltar aqui para 0. Beleza, vamos descer ele, né? Ao invés de a gente colocar um valor de y aqui também, um valor de gravidade, ficar empurrando ele para baixo, vamos fazer o seguinte, vamos deixar 0, a velocidade 0, e vamos setar a posição inicial dele. Cadê? Lá no jogo, aqui, vamos fazer o seguinte, ó, vamos lá no Game Data, vamos criar um Game Floor, que a gente vai especificar a posição já do chão, né? Porque, diferente do jogo de plataforma, o jogo de plataforma ele tem várias alturas, né? O chão pode estar em várias alturas diferentes. Num jogo de luta não, você tem uma arena e o chão é igual o jogo todo, então não tem porquê você ficar botando o valor da gravidade sempre empurrando você para baixo. Então você pode deixar fixo ali na posição do chão e você só calcula
o jump, né? Como você for pular. Então a gente vai chamar o game floor aqui, daí ele vai lá para baixo e a gente meio que força ele sempre estar na posição do chão, beleza? Então, para essas velocidades agora a gente consegue manipular o jogador baseado nas velocidades, né? Como que a gente vai fazer isso? Lá no Fighter a gente vai fazer uma classe que atualiza o estado. Porque a gente viu agora que a animação muda de acordo com o estado, né? Então agora, além de atualizar a animação, a gente vai atualizar o comportamento do player baseado no status. Então vamos fazer dois métodos aqui. Vou chamar um método público chamado changeState, que ele vai receber o que? Ele vai receber um FightState, né? NewState. O que esse FightState vai fazer? Ele vai simplesmente o meu FightState atual vai receber o meu novo estado e vai voltar o meu animation frame para 0. Ou seja, toda vez que eu atualizar o estado, eu volto para 0. Beleza? Então, esse método aqui é responsável por atualizar os estados. E assim que eu atualizar o estado, eu preciso atualizar o comportamento do player. E aí, para atualizar o comportamento do player, eu vou criar uns métodos auxiliares aqui. Vou criar dois métodos aqui. Um método aqui chamado init state, né? Toda vez que eu atualizar o estado, eu faço alguma coisa aqui nesse método. Aqui. E vou criar um outro chamado updateState. Então, beleza. Esse método aqui, initState, ele vai ser chamado já no construtor da classe, beleza? E também na hora de mudar o estado. Depois que eu mudar o estado, ou seja, eu alterei o estado, né? Então eu chamo o initState para fazer alguma coisa, beleza? E o update onde que vai ser chamado? Eu vou chamar ele aqui no update. Então toda vez que ele for, que o loop passar, eu faço alguma coisa lá no update. Com certeza eu vou precisar receber o frame time lá, então já vou deixar passando para lá e também já passo aqui, beleza? Então como é que a gente vai controlar o que ele vai fazer em cada um dos estados? A gente vai criar um switch aqui baseado no estado, beleza? Então, por exemplo, aqui o estado de idle, FightState, ele for idle, a gente faz alguma coisa. O que eu vou fazer no idle, né? Vou até copiar esse código aqui e jogar aqui pro update. O que eu vou fazer quando ele está em idle, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um método aqui chamado handler idle init. O que ele vai fazer no idle, né? Ele simplesmente vai zerar as velocidades x e y do jogador. Ou seja, o idle não faz nada, porque quando eu estou mudando a animação, ele já vai mudar automaticamente, então o comportamento é não fazer nada. Então o idle não vai fazer nada, só zera as animações. Agora eu preciso, quando eu atualizar o estado para ele mover para um lado ou para o outro, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Então vou fazer o seguinte, eu vou criar um outro método aqui, que eu vou chamar ele de move, porque é para onde ele está movendo, né? O que o move vai fazer? Como eu só movo no eixo x, eu vou dizer que minha velocidade x vai fazer o quê? Vai receber minha velocidade, né? Aquela velocidade que eu estava colocando aqui. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui 100, né? Então, quando eu atualizar, 100. E aí, esse handler aqui vai ser chamado aqui. Então, ele vai ser chamado quando? Quando eu mudar para o walk back e para o walk front.
Toda vez que esses... Opa, tá errado. Eu joguei nesse cara aqui. É nesse aqui de cima. Toda vez que eu mudar o estado para um desses dois, ele tem que executar esse método ali de mover init, né? Quando é que eu vou mover esse cara, né? No caso aqui do nosso jogo, seria quando eu apertasse as teclas para frente ou para trás, né? Vamos fazer o seguinte, ó, lá no nosso jogo tem um jeito bem fácil da gente fazer isso, né? A gente pode, aqui no nosso transformer, vamos criar aqui um método. Vamos adicionar um widget aqui, chamar ele de... Ele é um widget chamado Focus. O que ele espera? Ele dá um auto focus e toda vez que o jogo iniciar ele vai chamar esse foco para ele. E a gente consegue chamar um evento aqui de onKeyEvent, né? Que é basicamente um evento que fica ouvindo as teclas apertadas, né? Então vamos chamar aqui o de KeyListener. Vamos criar esse método aqui. Criei método KeyListener, beleza? Ele espera retornar esse result aqui. Então vamos dar aqui um return result handler, ou seja, foi apertado alguma coisa. E aqui agora a gente consegue validar as teclas utilizando o event aqui, ó, logical key, se ele é igual a um logical keyboard key. E aí eu posso chamar aqui o arrow left, beleza? Posso copiar aqui, se não, arrow right, né? Então eu já sei se eu estou apertando a tecla para a direita ou para a esquerda. Só que eu preciso saber se a tecla foi apertada, se ela está apertada ainda ou se ela foi soltada, né? Porque ali no jogo, quando eu apertar, ele tem que andar, e quando eu soltar, ele tem que voltar para parado de novo. Então, para a gente saber se ela está apertada, vamos criar uma tecla, uma variável aqui chamada pressed. E a gente consegue usar aqui a classe de hardware, essa aqui, ó, hardware keyboard, chama um instance, e aí tem um método que é isLogicalPressed. E aí ele espera receber o nosso event logical key. Então esse cara aqui, ele vai dizer se a tecla está apertada ou se ela foi soltada, né? Então a gente consegue agora, por exemplo, fazer o seguinte, ó, se ela foi apertada, lá no faz o que? O RU, eu vou chamar aquele change state e mudo o estado para front. E aí se não, o que o RU tem que fazer? Ele tem que voltar para idle, né? Aqui, ele volta para idle. Faça a mesma coisa com o right. Na verdade ali era o right, né? Então aqui é o walk back. Então, apertei, ele muda o estado para andar para trás, soltei e ele volta para idle. E aí lá no Finder automaticamente ele vai cair nesses estados aqui. Então, se o estado mudou para idle, ele para as velocidades. Se ele mudou para back ou para front, ele aumenta, ele adiciona a velocidade lá no X, né? Então, vamos atualizar. Ó, não aconteceu nada, eu vou apertar para frente. Aí ele foi para frente. Eu aperto para trás. Ele mudou a animação. Ó, ele mudou a animação, mas ele não foi para trás. Por quê? Porque ele precisaria ser negativo, né? Para ele estar indo para frente ou para trás. Então, o que a gente vai fazer? Lá no nosso Fight Data, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode criar uma classe aqui, abstrata mesmo, que com os valores algumas constantes que a gente vai utilizar, né? Para andar para frente eu deixei aqui como 200 e para andar para trás eu deixei como 150. Eu defini também a gravidade aqui por enquanto, né? Como 1000, né? Por que cada de andar para trás está um pouco mais lento, né? Porque a animação ela é um pouco mais demorada, então deixa um pouco mais lento, né? Então a gente consegue também fazer o que? A gente consegue mapear aqui umas velocidades iniciais, né? Então, para andar para frente, mapeio o front aqui. E para andar para trás, eu mapeio aqui o back, só que negativo, né? E aí, beleza, lá no Fighter, aqui, ao invés de deixar setado, eu chamo as velocidades.
passo o estado para lá, aí eu passo o fight state, se não é 0, beleza? E aí isso faz com que, de acordo com o estado, ele seja negativo ou positivo, né? Então, basicamente é isso que ele faz. Então, se eu andar para frente, ele vai para frente, para trás, ele vai para trás. Só que você vê que ele dá uma enganchada na animação, né? Por que está acontecendo isso? Porque aqui na hora de mudar o estado, ele está sempre atualizando o estado, mesmo que ele seja igual ao estado anterior, né? Então a gente pode fazer uma validaçãozinha aqui, ó. Se o novo estado for igual ao estado que está, seja o estado atual dele, não faz nada não, porque ele já está nesse estado. Então não preciso que ele faça nada. Então só faça alguma coisa quando o estado for diferente. Então para trás, ó, a animação fica bem fluida, para frente fica fluidazinha. Então beleza. Agora a gente precisa de animação de pulo, né? Então o que a gente precisa lá? A gente vai lá no nosso Ryu, né? Vai adicionar aqui a animação de pulo. Aqui eu já deixei mapeado a animação de pulo. Então também já mapeei os frames lá. E aí aqui eu posso simplesmente adicionar aqui uma nova variável. Vou chamar de jump up, porque a força do pulo dele, né? Eu vou botar aqui um valor a 400, né? Lá no fighter, né? Que na hora de pular, tá, eu não mapeei o do pulo, né? Então vamos aqui, jump up, vou criar aqui handler, vou chamar de handler jump state. Opa. Beleza, vou criar esse método aqui e faço uma validaçãozinha aqui, ó. Velocity vai receber o que? Vai receber a minha gravidade, né? A gravidade está lá naquele fighter data.gravity vezes quem? Vezes o meu tempo, né? Então eu vou pegar meu tempo, vou chamar aqui o meu frame time, vou chamar ele time ponto o tempo passado, né? E aí eu valido o que? Eu valido se a posição dele, y na verdade, a velocidade aqui é y também, se o y dele ele for maior do que ao chão, então eu digo que minha posição y, de novo, eu não vou mexer na velocidade, né? Então eu digo que a minha posição y recebe o chão, beleza? Só para arredondar mesmo. E aí ele chegou no chão, eu mudo o estado dele para change state fighter state prime. Então, ele pulou e aí a força da gravidade vai atuar nele, ele vai diminuir automaticamente aqui nesse cara, vai aumentar no caso, mas eu vou dar um negativo nele. E quando ele chegar no chão, ele volta para idle, né? Aí aqui eu passo o time, né? Que eu espero receber lá. E o init state o estado inicial do meu pulo vai ser o que? Vai ser eu descontando o pulo, né? Então vou pegar aqui, ó, vou colocar o jump. E aí eu vou chamar esse cara aqui de jump init, jump up init. E aí eu desconto o pulo, né? Eu vou dizer que minha velocidade ponto y igual a menos o que? O meu fight data ponto jump up. Ou seja, quando eu mudar o estado, o que aconteceu? Quando eu mudar o estado para pulo, ele vai cair aqui no init, ele vai descontar o valor que eu coloquei de força, e aí automaticamente vai cair aqui no update state. Então ele vai, eu vou até tirar esse do idle aqui, porque ele não faz nada ainda no idle. Ele vai cair aqui no jump up, ele vai fazer essa lógica do jump up, ou seja, ele vai puxar ele de volta para baixo. E aí assim que ele puxar ele de volta para baixo, ele vai validar quando ele chegar no chão. Aí ele volta para idle de novo. Então lá no meu game aqui, eu posso chamar aqui
aqui. E no caso do idle aqui, eu não preciso validar se ele apertou. Preciso só dar o jump. Acho que ele funciona se eu só colocar assim. E aí eu coloco aqui arrow up. Bora ver se vai funcionar. Para frente, para trás, pulou. Beleza? O que está acontecendo aqui? Tá meio estranho a animação do pulo, porque tem aquele esquemazinho aqui que a gente colocou de, na hora de utilizar a animação, a gente está dando um delay de 60, né? Mas nem toda animação o delay é 60, tem umas animações aí que o delay é diferente. Então, para resolver esse problema do delay, o que a gente pode fazer? Aqui no sprite a gente pode adicionar uma variável aqui chamada delay, e a gente pode passar ela aqui como um parâmetro, deixar zerado, né? Deixa ela assim porque a gente vai alterar ela de outras formas, né? Então a gente vai fazer o seguinte: a gente pode passar ela aqui, na verdade, diretamente o delay aqui na hora que a gente está animando. Então, por exemplo, aqui pro idle, eu vou dizer que o delay é de 68, que eu já fiz um teste que 68 dava bom. Daqui pro rock front, mesma coisa. Aqui eu vi que o delay de 65 fica melhor, então eu vou dar um delay de 65. O delay de andar para trás é a mesma coisa, então vou dizer que o delay é de 65. E o delay do pulo, aí o delay do pulo tem aquele esquema que eu falei, né? Quando ele chega lá no topo, ele altera a animação. Então o certo é o que acontece. O delay, daqui que o delay, eu vou botar 100, só que o último frame eu vou botar -1. Então é isso. Então aqui no Fighter, em vez de diminuir por 60, eu vou diminuir pelo o que está no frame, né? Então eu vou chamar aqui de frame delay, e vou pegar da onde? Vou pegar do frame e vou pegar aqui do delay, beleza? E aí eu diminuo aqui pelo frame, né? Aí eu posso fazer o seguinte, ó, posso fazer uma validação que se o meu frame delay for maior que 0, aí eu faço a animação que tem que fazer, né? Porque quando eu coloquei -1 aqui, eu falei o seguinte, ó, eu quero que ele não pule a animação, eu quero que ele fique aqui nessa animação por enquanto e depois ele pula a animação. Então ele espera e não pula a animação, né? Então beleza, vamos ver se fez a diferença na animação. Então beleza, ó. Olha, a animação de pulo ficou bem melhor. Existe uma animação de ele pulando para frente também. Então, como existe uma animação dele pulando para frente, aqui, ó. Como existe essa animação dele pulando para frente, não existe o movimento dele pular e ir para frente. É uma outra animação, é um outro estado. Então, para ele pular para frente, ao invés de ser ele pulando e se movendo, ele vai ser pulando e muda a animação para a animação dele pulando para frente. Então, vamos ver o que a gente já fez aqui. A gente fez a criação do player, a gente fez a velocidade, o estado do player, adicionou as animações. Vamos adicionar um background só para não ficar esse fundo preto aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos criar uma pasta aqui, vamos chamar ela de stages, porque pode ter vários stages, né? O stage que eu mapeei aqui é o stage do... eu não baixei o stage ainda, né? O stage que eu mapeei aqui, eu peguei lá no mesmo site, né? O dos assets, né? Eu baixei o stage lá do Ken, que é o chamado Ken Stage, né? E eu tirei o fundo do mesmo jeito que eu tirei o dos sprites. Então já coloquei aqui. E aí a gente faz aquele mesmo esquema que a gente fez aqui pro sprite do Ryu, né? Beleza? Eu vou rodar de novo aqui. Bora ver. Beleza. Daí eu mapeei aqui o stage, né? Coloquei nos assets e fiz o esquema lá de criar na variável. Então, feito isso, agora a gente consegue colocar um background lá no stage, né? Como que a gente vai fazer isso? Vamos criar aqui uma
uma classe chamada CanStage. CanStage.dart. Vamos criar aqui um class chamado CanStage, beleza? Então aqui no nosso CanStage a gente vai só precisar o quê? Vai só um método de draw por enquanto, porque a gente vai deixar fixo aqui por enquanto. Então vamos mapear aqui vamos pintar aqui usando o canvas, né? Vamos dar um canvas.draw image rect, mesmo esquema do Fighter, só que aqui como é fixo, a gente não precisa fazer animação de nada. Vamos criar um painter aqui, vamos quebrar a linha aqui, e a imagem a gente vai usar o asset útil, CanStage mesmo. O source, porque é mesmo esquema, react from left top width height, né? Então vamos lá. O primeiro sprite do background vai ser esse. Esse é o sprite do background, ou seja, do barco lá. Então esse aqui vai ser o primeiro, vai ser esse cara aqui. Então eu mapeei já. Então é 72 por 208, beleza? E aí é a mesma coisa aqui para esse cara, só que a gente vai fazer o seguinte: a gente vai empurrar ele para aqui, coloquei um a mais. A gente vai empurrar ele um pouco mais para a esquerda, né? Então vou botar aqui menos 100 porque ele é maior do que a tela, né? Então menos 190 por menos 10. Bem maior do que a tela, né? Então, o CanStage a gente vai fazer o seguinte, ó, lá no nosso game board, aqui, vamos receber o stage também. A gente está recebendo o time, o flight e o stage, né? Vamos receber o CanStage. Por enquanto vamos deixar fixo aqui, só para require the stage, beleza? E aí a mesma coisa aqui o Canvas segue aquele mesmo esquema de layers, né? Então quanto mais em cima, mais prioridade ele tem. Então para ele aparecer atrás, ele tem que vir primeiro, né? Então quanto mais em cima, menos prioridade ele tem. Então para mim pintar o stage, eu tenho que colocar ele aqui. Vamos dar um draw stage.draw e passo o canvas para lá, beleza? E aqui no game, como não tem atualização de nada, eu posso simplesmente dar um stage aqui, CanStage. Tá assim. Tá lá. Ele pintou, ficou bem grande, né? Mas era isso mesmo. E agora a gente vai pintar esse cara aqui, ó, esse barco aqui. Então beleza. E já vou colocar também o do chão. Na teoria é isso aqui. Deixa eu restartar. Então tá lá. A gente consegue. Agora tem só que ele tá bugando aqui na hora de... Se eu pular e ir pra frente, ele buga, né? Era isso que eu queria trazer. No próximo vídeo a gente vai tratar em relação aos assuntos de câmera, segundo o player também, né? Os movimentos contrários, né? Vai adicionar alguns mixes ali para resolver esse problema do teclado também. Deixa o like, comenta aí o vídeo, se inscreva no canal se quiser. Isso ajuda muito aí na relevância do canal, para que a gente possa continuar lançando vídeos aí para vocês. Beleza? Então, valeu, até a próxima.